noite, galera! Chegou a hora, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para ouvir e aprender sobre jornada de sucesso com Heloísa Capelas. Hoje a gente vai ter aqui um encontro maravilhoso. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo à noite, de dia ou de manhã, então pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, porque vai ficar eternizado aqui no nosso feed gravado, tamanho conteúdo que vocês vão ver aqui hoje. A autora do Mapa da Felicidade vai estar aqui comigo, uma pessoa muito especial na minha vida, e eu sempre gosto de convidar ali como o Rodrigo convida, que rume os tambores, né? E com vocês, deixa só esperar ela entrar aqui. Enquanto isso, temos pessoas da onde? Vamos colocando no chat aqui de onde você está falando. A Elo já chegou aqui, deixa eu chamá-la. Então, senhoras e senhores, me ajudem a ver com uma salva de palmas com vocês, diretamente de São Paulo, Heloísa Capelas. Vamos ver se eu acertei. Acertei! Ê! E aí, Elo? E aí, lindo? Que prazer te ver, falar com você, que gostoso! Prazer também todo meu, quantas Ai, saudades. quanto tempo a gente não se vê, não é? É verdade, é verdade. Vai Viva a ser lindo assim. tecnologia, né? Graças a Deus, a gente tem as Graças pessoas a que falam assim, Deus. né? Tanta coisa ruim com a pandemia, tantas dificuldades, mas tem tanta coisa boa Tem. acontecendo também. Como, por exemplo, a gente se conectando agora e Pois podendo é. entregar conteúdo para toda essa galera. Ó, você que está chegando agora, lembra de apertar ali no coraçãozinho para o Instagram espalhar mais e aviãozinho para chamar as pessoas. Gente, vocês não têm ideia, quer dizer, quem é da minha audiência, né? Porque quem é da audiência da Elo, a Elo vai me apresentar também. Tem gente É. das duas audiências. Mas quem é da minha audiência não tem ideia dessa pessoa incrível, dessa alma iluminada que vai estar aqui falando com a gente, a diferença que ela fez na minha vida, na vida da Rô. Então, Elo, é uma honra falar com você. Boa noite, pode aí dar a Ai, sua boa boa noite, noite, galera. querido. Obrigada. Muito obrigada por esse nosso combinado, né? Estou bem feliz pelo convite de estar aqui com a sua galera. Chamei também a minha, então tem um monte de gente aí entrando. Muito obrigada por vocês entrarem, por terem mais uma vez prestigiado, né? O Rodrigo é meu amigo há 11 anos, Rô, que você fez o 11 processo? anos. Um pouco 11 antes, com anos. 39, não, eu estava no meu aniversário de 39 anos, eu passei com você. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Delícia. Acreditem ou não, eu sentei no colo da Elo no meu aniversário de 39 anos, mas Foi. isso eu não posso contar. Só quem for fazer o processo Hoffman vai descobrir o porquê isso. Por Mas que que no dia do aniversário senta no meu colo? é, não Foi é todo muito... mundo não, viu? Eu tive esse Não, privilégio. é verdade. Foi uma 39 experiência anos, muito muito lindo. rica, né? E pensar que já passaram todos esses anos, né, Rodrigo? É, eu estou no processo Hoffman há 30 anos. Uau! Foi quando eu fiz a grande virada na minha vida, né? Imagina, eu estou com 63. Olha só como Nossa, o essa tempo moça! como o tempo passa, olha todos os meus cabelos brancos, né? Tá linda! Assumi os meus cabelos brancos. Depois que eu descobri que eu era grupo de risco, falei, nossa, agora eu preciso assumir, né? Eu falava assim para minha mãe, como que eu vim parar no grupo de risco? Eu perdi um pedaço, eu não entendi. Como que de repente eu sou grupo de risco? E eu estou há 30 anos com esse trabalho, que é um curso de autoconhecimento, né? E que eu costumo dizer que os grandes líderes fazem o processo, né? E depois que fazem o processo, fazem tudo o que fazem, né? Uhum. E você fez essa história, né? Você veio, deu uma grande guinada, uma grande virada, né? Vocês que conhecem o Rodrigo sabem quem ele é, mas a turma que está comigo também sabe, porque eu já falo de você um montão para as pessoas. O Rodrigo Cardoso é do Ultrapassando o Limite, é a marca dele, né, Rô?
Aham. É tão legal. Agora eu estava no seu Instagram esperando você entrar ao vivo e eu fiquei pensando, né? Então a gente não consegue mais separar, né? De vez em quando eu falo para os meus alunos, então nós temos que ultrapassar limites, ou então nós estamos ultrapassando o limite. Eu falo, pera, isso aí é do Rodrigo, Aí fica ancorado. porque Ultrapassando está limites. ancorando. É. É um movimento, né, de 25 anos que eu tenho, que eu criei essa carreira, mas eu queria contar para o pessoal que me acompanha, primeiro que no meu primeiro livro, Sucesso Está em Suas Mãos, eu falo do impacto que o processo Hoffman teve na minha vida. Quem me acompanha sabe que eu tenho uma marca registrada, o treinamento nunca acaba, inclusive depois, eu não sei se vocês sabem que estão nos assistindo, mas o processo Hoffman, ele é um dos poucos cursos assim avaliado e usado na Universidade de Harvard para líderes, porque ele é altamente profundo. É de longe, e olha só, já tive 7 vezes com Tony Robbins, já tive com Richard Bandler, mas precisa, eu indico no meu primeiro livro, Sucesso está em Suas Mãos, no meu grupo de Mastermind Power Mind, muitos já foram, a minha mãe foi, meu irmão foi, fazer essa imersão. São quantos dias hoje, Elo? 7 dias. 7 dias. 7 dias sem celular, acredite ou não. E é E é uma delícia. possível. É possível. Hoje mesmo a Rô falou assim, nossa, amor, eu estava querendo ficar uns 10 dias sem celular e eu disse para ela assim, que delícia. Porque por mais que eu goste de estar com a meu pessoal, né? A minha família, eu chamo a minha família o L, e as pessoas que estão me conhecendo hoje, é importante a gente estar presente também. E um dos dias mais mágicos para mim no processo foi um momento que você fica muito presente. Eu não posso e não vou fazer spoiler para não estragar a experiência de quem um dia vai estar lá, Vai. porque é um chamado, né? Acontece, não é? É algo que eu vou marcar agora na agenda que vem. Não, você procura a Elô no perfil dela, a Clau que está aqui, que fez comigo, e até Foi. hoje trabalha com a Elô, ela fez comigo, foi minha irmãzinha da luz. E, Elô, assim, eu vou contar uma coisa para o pessoal. Quando eu estava namorando com a Rô, e primeiro eu disse para a Rô que eu não iria casar de novo, né? Tinha tido um trauma, falei, não, eu namoro, mas casar eu não caso nunca mais. E ela disse que ela pensou assim, ok, você não vai casar, mas eu vou. Então, e ela só pensou, ela não falou. Mas aí quando eu mudei de ideia, e não demorou muito para mudar de ideia, ela virou para mim e falou assim, eu tenho uma condição, que você seja processado. Eu falei, você sabe que eu falei uma empresa? Eu tenho vários processos, não tenho problema nenhum com isso. Ela falou assim, não é um processo desse que eu já estou falando, que você tenha feito o processo Hoffman. Como o Reinaldo, eu não sei se você lembra disso, mas o Reinaldo Passadori, que é Sim. amigo do Reinaldo Polito, já tinha me falado. O Rony, que é do meu mastermind até hoje, já tinha me falado do Hoffman na época que o Hoffman levava meses. Não Dois eram meses e meio. 2 meses, não eram 7 dias. Então, sabe aquela coisa que uma pessoa fala, outra pessoa fala, e aí a sua noiva diz, ok, eu só aceito se você for. Quando eu fui, duas coisas eu pensei. Primeiro, por que que eu demorei tanto? E segundo, eu vim na hora certa. Então, é uma sensação de que as coisas são como são. Então, Elô, eu Exatamente. queria que você contasse para o pessoal, porque vai ficar guardado para os meus netos aqui esse vídeo, Que delícia. no nosso perfil, que você contasse um pouquinho do Bob Hoffman, da síndrome do amor negativo, o que que pegou em você para você hoje ser a grande líder no Brasil, que o processo é mundial, né? Talvez as pessoas não saibam. Está em 16 países do mundo, né? Uhum. Então, o processo ele foi criado por um visionário, né? O Bob Hoffman era um maluco, era um visionário. Imagina você que há 53 anos, então, na vida dele, ele dizia assim: a neurose é causada por falta de amor. E isso, imagina, até hoje, quando a gente fala essa frase bombástica, né? Você é um neurótico por falta de amor. As pessoas falam, imagina, de jeito nenhum, né? E ele dizia, e o que falta é o amor incondicional.
É o amor que flui, um fluxo constante e ininterrupto. E isso é algo que a gente ainda não sabe, né? A gente ainda está numa estrada de construção. Nós temos alguns lances, né? Alguns momentos assim de amor incondicional. E o que ele dizia é que nós temos esse amor e nascemos com ele. Nós nascemos absolutamente puros de amor para amar e sermos amados. E que essa é a lei universal, né? A lei é ame e seja amado, dê e receba. E ele falava disso, né? E que a criança nasce com esse potencial. Só que quando ela nasce dentro de uma família que já tem lá os seus dramas. Ou eles, o pai e a mãe se desentendem, ou o pai é pobre, ou a mãe já brigou, ou a mãe morre, ou enfim, nós temos muitas histórias. A preocupação com o dinheiro, a preocupação em fazer a carreira, a preocupação com o irmão doente, enfim. Cada um nasce na sua família e nós somos educados pelos nossos pais para seguir o modelo, para atender às expectativas, para viver aquilo que eles acreditam que seja o melhor para a gente. E do jeito que é possível, eles nos dão amor. E aí ele vai dizer que esse é o amor condicional. É o amor do si. Se você se comportar, se você me atender, se você cuidar do seu irmão, se você tirar nota 10, se você limpar a casa para a mamãe, se você... Se. E esse amor do si faz com que a criança acredite 3 coisas importantes. Primeiro, ela precisa agradar para ser amada. Ela precisa atender a expectativa para agradar. E ela precisa se comportar para ter esse amor. Tudo isso vai fazer com que ela esconda a única verdade que ela trouxe ao nascer, que foi o amor incondicional. Como esse amor não pode ser expressado, porque ela tem que atender às expectativas, ela vai escondendo esse amor. E nós vamos a cópia e repetição. Portanto, na expectativa de que, assim, se eu me comportar, se eu for bem bacana, ou ao contrário, por exemplo, no meu caso, que era rebelde, você foi o filho bacana, né? Eu fui a filha que dei trabalho. Mas nós dois tínhamos a mesma expectativa. Será que se eu fizer isto, eu vou receber o amor que eu preciso? Então será que se eu me comportar, será que se eu for um bom menino, será que se eu for estudioso, a mamãe e o papai vão me amar? E eu, no meu caso, a minha irmã já era perfeita, portanto, eu dizia assim, eu vou chutar o balde, né? Eu vou dar bastante trabalho. Será que eles vão olhar para mim? Será que eles vão me reconhecer? Nessa expectativa infantil, a gente vai criando o que ele chama de falso eu. A gente vai escondendo a nossa capacidade de amar e vai amando condicionalmente. Se eu te der, você me dá. Se eu me comportar, você me ama. Só que nesse momento, Rodrigo, no que está acontecendo essa educação, está sendo construído também o nosso cérebro. E está sendo construídas as nossas sinapses e o nosso sistema de crenças. Quando nós chegamos na maturidade, lá pelos 12 anos de idade, quando o nosso aparelho reprodutor está pronto, nós entramos na vida adulta. E 93% de nós, é muito, 93% de nós vai para o nosso inconsciente. Nós ficamos com 7% das informações de 12 anos de formação pessoal, psíquica, de crenças, autoimagem, autoestima, tudo que nós acreditamos e vai ficar aqui, escondido de nós. É por isso que a gente fala tanto de autoconhecimento. E o Bob vai dizer, nós escondemos quem nós aprendemos a ser,
e escondemos também a nossa capacidade de amar. Uhum. Nós ficamos com medo de nos sentirmos abandonados e rejeitados. Porque na nossa infância, quando a gente não atendia as expectativas, toda bronca, castigo, olho feio, olho torto, às vezes agressões físicas, tudo isso era desamor, era abandono, era rejeição. E nós vamos construindo uma estratégia para não sentir isso. E nós Para nos evitar dor. prometemos que nós não vamos sentir dor. E vai Uhum. ficar tudo escondido. E o Bob Hoffman vai dizer: quem não sente dor, não sente amor. E é o amor incondicional. Porque a gente vai sentir amor, sim, como os Aham. nossos pais sentiam. Mas é o amor superficial, é o amor da troca, é o amor da exigência, é o amor da cobrança, é o amor da crítica, é o Eu amor da gostei, vingança, é o amor condicional. Né? eu gostei Então, do que você chamou de amor ser, né? Você que está chegando agora, pessoal, a gente está num bate-papo incrível e profundo. Eu estou falando aqui com a Heloísa Capelas, ela é escritora, ela é autora do Mapa da Felicidade, que eu tive o privilégio de escrever um pedacinho, a Rô também, foi. minha esposa. Conheci o processo Hoffman, em que ela é a grande líder no Brasil hoje, está em 16 países através da minha esposa, e depois toda a minha família participou. Eu sou uma pessoa que sempre me entreguei para autoconhecimento e desenvolvimento. Eu falo que eu cheguei onde eu cheguei exatamente pelos treinamentos que eu fiz, Foi. mas com todo o coração e amor e verdade do mundo, nada tão profundo quanto eu passei naqueles 7 dias no processo Hoffman, porque vai na raiz. Então, com as minhas palavras, do que eu entendi, eu, eu gostaria de compartilhar para você que está chegando agora, que a gente está falando o seguinte: não importa se seus pais são vivos ou não, você faz o que faz até hoje, inconscientemente, para satisfazer o amor dos seus pais. Porque, no fundo, você quer ser amado, você quer que eles prestem atenção em você. E isso é inconsciente. E eu lembro do primeiro momento do treinamento, quando a Elo pegou um flip chart, como esse aqui, e ela desenhou um cérebro, e ela fez uma comparação com o macaco. Olha só o quanto me marcou, isso faz 11 anos. Ela disse do DNA, a diferença do ser humano para o macaco, no DNA são, sei lá, alguns, eu não sei o nome disso, cromossomo, sei lá que. É, 2, É isso? 2%. 2%. E aí ela disse o seguinte, que a gente ia ter um vislumbre do que é a tal da iluminação, que é a consciência desperta. E eu preciso dizer para você que foi incrível o que eu vivi lá e o que eu vivi logo depois. E o nível de consciência expandida, quando você percebe que você, mesmo adulto, faz o que faz para que papai e mamãe te ame ou para que você seja um rebelde e mostre para eles: olha como eu sou diferente de você. Basicamente, pai, mãe, olha como eu sou parecido com você. Será que agora você me ama? Ou pai, mãe, olha como eu sou completamente o oposto de você. Será que você presta atenção em mim agora? É aquela metáfora de dois irmãos gêmeos que nasceram de um pai que batia na mãe, bêbado, drogado, que foi preso, e um se tornou muito bem-sucedido e outro foi para a prisão. E quando perguntaram para os dois: peraí, vocês nasceram do mesmo pai e mãe, tiveram a mesma história de vida, por que você está preso igual teu pai? Por que você é um empresário de sucesso e conquistou tudo o que você conquistou? E a resposta dos dois foi a mesma. Também, com os pais que eu tive, o que você queria que eu fosse? Então, olha que impressionante que é. E quando a gente não tem essa consciência, a gente repete as crenças invisíveis que a gente copiou. A gente copia o padrão dos nossos pais. A gente copia o padrão dos relacionamentos. Então, se você viu seu pai gritando com a sua mãe, hoje você é um marido que muito provavelmente você grita porque é assim que você aprendeu a se relacionar. Se você via sua mãe falando que dinheiro não é capim, dinheiro não dá em árvore, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Assim como eu vi da minha mãe a vida toda, e a Elô conheceu a minha mãe um pouquinho. A minha mãe fez o processo 3 meses antes dela ir para o outro plano,
E eu sou muito grato a isso, porque ela teve a condição de passar por essa experiência de entender um pouquinho tudo que ela tinha vivido. Você não tem noção do meu nível de gratidão, Elo, que eu tenho por você, que vai levar algumas vidas para isso se consolidar, porque você me casou, então, não sei se o pessoal sabe ou não, foi a Elo que a gente escolheu para conduzir a nossa cerimônia de casamento, para vocês Foi. terem uma noção da importância que tem. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu liguei para a Elo, que eu descobri que minha mãe estava com câncer, e a Elo disse uma coisa para mim naquele dia: o diagnóstico não é uma sentença. Eu não sei se você tem noção da corrente do bem, mas quando você disse aquilo para mim, eu desandei a chorar. Eu tinha esperança de que ela fosse ficar com a gente mais tempo. 3 meses depois, ela faleceu sem sofrer, como a minha tia. Mas a Foi frase que você maravilhoso. me falou, Elo, a frase que você me falou, guardou, impactou minha alma. E eu tenho o Jorge Martins, que é do meu Mastermind, que é de Portugal. Ele criou Vida Sem Câncer, porque ele salvou a mãe dele do câncer. E dentro do nosso grupo de Mastermind, ele precisava de uma headline, que a gente chama no marketing digital, ou seja, um subtítulo. E ficou assim: Vida Sem Câncer. O diagnóstico não é uma sentença. Então, eu não sei se você sabe, mas milhares de pessoas hoje que foram impactadas pelo trabalho dele receberam uma frase que você falou para mim no momento de dor. Então, eu estou contando isso para você que está nos assistindo, para você entender que eu cresci acreditando que dinheiro era ruim, que rico não ia para o céu. Eu não sabia que o buraco da agulha que Jesus estava falando eram as portinholas de Jerusalém para os camelos passarem agachados. Então, Jesus estava falando de humildade, estava falando de desapego. E eu lembro que quando eu descobri que todos nós, eu e você, vivemos numa maldição de crenças repetitivas dos nossos pais, a não ser que a gente se aprofunde e perceba o porquê que a gente faz o que faz. No meio do treinamento, eu lembro de estar chorando muito, não por mim, mas pela minha mãe, que não tinha feito ainda. E eu pedi para chamar a Elo no quarto dela. É uma imersão. São 7 dias de imersão, pouquíssimas pessoas. Elo, eu já tinha feito muito treinamento na minha vida e foi a primeira vez que eu estava indignado. E esse é mais um momento da nossa vida que eu nunca vou esquecer. Porque eu sou treinador também. Eu fico aqui me imaginando como é um aluno te tirar do quarto chorando e falar: chama o Rodrigo que eu preciso de ajuda. E eu, pela primeira vez na minha vida, eu nunca fiz isso de novo, e você desceu com todo o amor do mundo e olhou nos meus olhos e simplesmente disse: confia. Confia em Deus, confia no universo, está tudo certo. Tudo tem um plano. E não deu muito tempo, a minha mãe foi lá e fez o processo também. Então, você que está nos assistindo aqui, eu não sei quando, não é uma coisa se você vai ou não. A sua pergunta é: quando você vai? E Quando? se você for como eu, não demora muito. Vale cada centavo, não se trata de valor financeiro. Não. Não dá para passar por essa vida sem sequer você cogitar de passar por uma experiência tão profunda como essa. Para finalizar, eu vou te dar a palavra, Elô, porque são tantas lembranças boas. Eu lembro que quando eu decidi continuar com você, depois do processo Hoffman, eu resolvi fazer aquelas várias sessões de A coaching, mentoria, né? É. da mentoria de liderança, e eu lembro que individualmente eu ainda tinha essa crença, era tão forte, porque eu venho de uma família que faliu. Minha mãe, ela tinha altos e baixos financeiros, meu avô era dono de posto de gasolina, quebrou, minha mãe chegou a ter uma casa de R$ 1 milhão em frente ao Parque Ibirapuera e depois ela ficou pobre. Então, e eu lembro que eu virei para você e você olhou nos meus olhos e falou assim: relaxa, você nunca vai ficar sem dinheiro, nunca vai faltar nada financeiramente na sua vida. E foi mais um ponto marcante, porque dali em diante não era mais por dinheiro, e você tinha razão, nunca faltou, e faz 11 anos, pelo contrário, a gente só vem prosperando, e hoje é a missão, é o propósito. Quando eu olho para você com 63 anos brilhando e entendendo que você também não precisava mais, e quem passa por essa semana sabe, é missão, é propósito. Quem me conhece sabe que eu sou muito exigente para falar de treinamento. Eu não estaria falando
dessa maneira que eu estou falando se eu realmente não acreditasse que você que está nos ouvindo agora, não importa que momento vai ser que você vai assistir esse vídeo, coloca no seu plano de metas que o processo Hoffman é uma vivência, uma experiência que você precisa passar na sua vida. É mesmo, Rodrigo. Você sabe que depois dessa teoria, né, eu não conhecia o processo, não conhecia essa teoria, mas ela faz muito sentido e hoje as neurociências confirmam, né? Nós, seres humanos, aprendemos por cópia e repetição. Como ciência, é na observação. Então, assim, é isso, a criança copia os pais ou os seus cuidadores. O Bob vai dizer que a gente copia na esperança de ser amado e que a gente vai passar a vida inteira esperando ser amado, né? Por quê? Porque nós vamos esconder a nossa capacidade de amar. Tudo que a gente precisava era do amor incondicional, porque daí vinha incondicional de fora com o nosso incondicional e aí a gente desenvolvia todo o nosso potencial. Como não aconteceu isso, o nosso potencial fica escondido de nós. E aí ele vai dizer que isso chama-se síndrome do amor negativo. Isto é, todos nós temos uma sensação de que falta, de que a gente pode mais do que faz, de que não está bom. Nós somos de uma crítica avassaladora quando falamos a nosso respeito, né? Eu me lembro quando eu comecei a gravar os primeiros, nossa, eu mandei jogar muitos fora, porque eu dizia, ficou horrível, olha esse cabelo, olha essa boca, eu falo torto, parece que eu estou falando cuspindo, olha, não sei. É avassalador o que a gente se critica. E eu estou dando um exemplo aqui de vídeo, né? Imagina todo o resto que a gente faz. Então, a autocrítica, a exigência, a insatisfação, a sensação de que nunca está bom, de que a gente nunca chega, é uma característica da síndrome do amor negativo. E aí eu não conheço quem não viva isso. E aí ele vai dizer, todos nós, na melhor infância que você pode ter tido na sua vida, viveu o amor condicional e não o incondicional. Por isso cresce desenvolvendo crenças de que você não é bom o suficiente. No mínimo, todos nós acreditamos nisso, que nós não somos bons o suficiente. E aí, se a gente não é bom o suficiente, a gente não merece dinheiro suficiente, a gente não merece amor suficiente, a gente não merece vida suficiente, a gente não merece alegria suficiente, e a gente vai vivendo uma vida de falta, onde tudo falta. É tudo só um pouco, quando podia ser. O Bob vai dizer que precisa ser suficiente, porque suficiente enche o pote. E tudo que enche, transborda. Então ele diz, no nosso estágio, não adianta você querer o amor incondicional 24 horas por dia, 7 dias na semana, porque nós não estamos nesse estágio, a gente ainda está muito perto do macaco. Mas, se nós tivermos momentos de amor incondicional, se nós tivermos uma vida suficiente, nós já vamos ter uma plenitude aqui dentro, nós já vamos contribuir com as pessoas de uma maneira extraordinária. E aí ele cria a teoria, ele escreve a teoria, e aí, não satisfeito com a teoria, ele dizia agora, saber disso ajuda no quê? E aí ele vai criar uma metodologia que a princípio ele faz no fundo da alfaiataria dele, porque o Bob era um alfaiate, ele não era um estudioso, né? Ele faz tudo isso intuitivamente, ele vai cuidar de pessoas no fundo da alfaiataria dele. E aí um psiquiatra importante, o Cláudio Naranjo, que morreu agora o ano passado, que foi especialista em enneagrama, morava pertinho do Bob, e descobriu que tinha um cara que fazia uma coisa no fundo da alfaiataria dele. Ele pegou o paciente mais
mais resistente que ele tinha, aquele mais que ele não tinha conseguido ajudar, e estava com ele há muitos anos, e mandou lá no Bob. 4 meses depois, esse paciente volta para agradecer o Cláudio Naranjo e dizer: você salvou minha vida. Você não sabe a experiência que eu passei lá com o Bob Hoffman. Uhum. Ele, cismado, pegou e mandou o segundo pior, né, da lista dele. Aquele que era crônico, que ele não conseguia ajudar. 4 meses depois, essa pessoa voltou para agradecer a transformação. E o Cláudio Naranjo via postura física diferente, olhar diferente, gestos diferentes, a fala diferente. Ele falou: bom, agora eu tenho que ir lá conhecer esse cara. Ele se apaixonou pelo método, se apaixonou pelo Bob, e foi ele que ajudou o Bob a transformar aquilo que ele fazia lá no fundo da alfaiataria dele num curso para pessoas. E aí durava 2 meses e meio, era só de final de semana, até que isso lá em 67, 68, 69, em 72 chegou no Brasil. Uau. E em 80, a Marisa Tami conheceu o método lá em Campinas. Ela era estudante de psicologia. Ela se encantou. Ela se encantou pelo mesmo momento no processo que me arrebatou, que é o momento em que a gente chama de compaixão. A metodologia permite que a gente olhe para a nossa infância do ponto de vista infantil e possa expressar metaforicamente ali naquela infância, como se fosse verdade, toda a dor, toda a raiva, toda a angústia, toda a frustração da infância. A hora que a gente pode expressar, existe uma limpeza psíquica mesmo, né? É como se lavasse, desse uma lavada nos nossos neurônios. E no momento seguinte, a gente entra num momento para olhar do mesmo jeito que a gente olhou a nossa infância, só que a infância dos nossos pais. E olhar para eles, para mim, que tinha um pai que era um tiranossauro, que foi um homem que me amedrontou a vida inteira, que me obrigou a fazer aquilo que eu não queria fazer, a ser quem eu não queria ser. Era essa raiva que eu tinha, sem saber que eu tinha. Mas a vida não dava certo. A minha vida não dava certo. E eu não sabia por quê. Quando eu cheguei nesse momento que eu pude olhar para a infância do meu pai, reconhecê-lo como um menininho que tinha muito medo do pai dele. O pai dele batia na mãe dele. E meu pai jamais encostou o dedo em ninguém. Eu dizia: nossa, ele fez muito mais do que ele aprendeu. Eu vivi uma experiência de compaixão pela minha história, pela minha infância. Eu brinco com os alunos que eu digo, eu tive um momento em que o céu se abriu, assim. Era como se eu na terra tivesse um caminho em direção ao céu. Foi nesse momento que eu decidi que eu ia largar tudo que eu fazia na vida para que outras pudessem passar pela mesma experiência que eu passei. E foi esse momento que fez a Marisa Tami também escolher o processo Hoffman como missão na vida dela. E eu tive o privilégio de ser aluna dela, viver essa experiência sem saber, né, que ela também tinha vivido, e terminar o processo e dizer para ela: eu sou daqui, eu preciso ficar aqui, eu não tenho lugar para ir. Na segunda-feira, na terça-feira, eu fiz um encontro para ex-alunos do processo. E a gente estava falando de ansiedade, de medo, de pandemia, do que a gente podia fazer, né? Quando terminou, uma das alunas falou assim: Elo, é impressionante, você faz essas coisas com tanto amor, muito obrigado. E aí eu me lembrei e respondi para ela:
Você sabe o que acontece? Eu não tenho para onde ir. Eu só posso ficar aqui. E eu só posso fazer bem feito aquilo, a Hum, única coisa que eu posso fazer na vida, que é uhum. aplicar o processo Hoffman e cuidar dos meus alunos. E quem me deu isso foi aquele momento mágico dentro da metodologia. No quarto dia, dentro de 7 dias, eu mudei a vida. E Uau. depois o quinto, sexto, sétimo foi só para ajustar, parar, arredondar a certeza que eu tinha de que eu ia trabalhar com a compaixão e com o perdão. Isso ficou tão forte que 20 anos depois, não, mais de 25 anos depois, eu vou escrever o livro Perdão, a Revolução que Falta. Uhum. E hoje, Rodrigo, eu me apresento como uma ativista do perdão, Que lindo. porque eu digo, sem perdão não haverá mudança. E é essa experiência que faz as pessoas que foram ao processo contar e dizer que o processo é o curso mais profundo que elas vivenciaram na vida. Uhum. Justamente porque a gente vai para esse lugar. E Uhum. nesse lugar a gente acessa o amor incondicional. Aquele que veio com a gente, que é original de fábrica. É a conexão com esse amor que faz tudo mudar. E a conexão com esse amor só via perdão e compaixão. Não tem outro caminho. Eu falo para as pessoas, se tivesse, eu ensinava algo mais fácil. Mas não tem. Se você quiser a sua conexão para fazer tudo que quer fazer, né? Porque eu acho que foi isso que você fez, né, Rô? Você e todos os nossos alunos, nós começamos a construir uma vida nova, uma vida cheia de possibilidades, né? Foi, Lu. Eu lembro que tive experiências incríveis. Então, pessoal, olha só, eu sempre gosto, né, de dar uma lembrada em quem está chegando agora, que a É, live, por vai exemplo, sai. rodando. Nós estamos falando aqui com a Heloísa Capelas, ela é autora do livro Perdão, né, Lu? O, Perdão, a revolução que falta. a Revolução do Perdão, perdão, Que falta. a Revolução que Falta e o Mapa da Felicidade, que foi o que eu tive o privilégio, ou foi o De... último que eu tive o privilégio de ler, eu já conheci Elô. É, você que está chegando aqui agora sabe, se você me conhece, né, que são 25 anos de treinamento e hoje eu dedico a minha vida a ajudar pessoas a pegar o seu conhecimento e compartilharem com o mundo. Então, espalhar essa mensagem para o mundo, a sua mensagem, virou minha missão de vida. E então eu falo assim, treinamento nunca acaba. O dia que você achar que você não tem mais nada que aprender, pode preparar o caixão que acabou a graça de viver. Mas eu me considero um eterno aprendiz. Eu amo estar aqui ouvindo a Elo, sentir um pouquinho da luz de volta que eu senti naqueles 7 dias. Tem uma pessoa que perguntou aqui no chat para explicar melhor. Uma imersão de 7 dias presencial. Depois se pode acessar o site www.centrohoffman.com.br, ter mais informações. Vale muito a pena. Precisa colocar nas suas metas para fazer. Você não vai evoluir em termos de consciência sem fazer esse treinamento. Eu tive o privilégio de ler o livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora e o Despertar de uma Nova Consciência, exatamente antes de ir no processo. E eu sempre falo que se você quer mudar o que é visível na sua vida, primeiro você tem que mudar o que é invisível. Se você quer mudar aquelas coisas que você vê, e eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando o que você vê de resultado das suas atitudes. Primeiro você precisa mudar dentro de você o invisível. E o processo acreditem ou não, parecido até com Ultrapassando Limites, que é uma imersão de 3 dias, ele acontece em sua maior parte do tempo com os olhos fechados. Ou seja, é você com você mesmo. E uma das visualizações mais bonitas em que aconteceram algumas coisas mágicas. Lá, quando eu recebi uma rosa não, uma flor branca, e assim, algo surreal.
quando eu abri os olhos, era tanta energia, tanta luz naquela sala, que o meu botão a da flor estava completamente aberto. Foi. E isso não deve ser uma coisa só minha, pela expressão, pela reação do Elô, mas eu sei que quando abriu a porta, eu lembro da lua cheia, eu lembro que eu saí de lá realmente com muito amor transbordando, porque quando você consegue ter esse nível de empatia verdadeira e profunda e se colocar no lugar do outro, começando com seus pais, que entendendo que eles fizeram o que fizeram com os recursos que eles tinham, que eles também tiveram pais e avós e toda uma geração, e você conseguir honrar isso, conseguir entender o seu espaço no mundo, como a Elô ensina. Eu saí de lá e coisas espetaculares aconteceram. Nível de ansiedade zero, sabendo que o momento presente, o fluxo da vida, tudo tinha que acontecer como tinha que ser. Eu lembro que mesmo com o trabalho pegando fogo, eu parei, eu fui na casa do meu avô. Acho que você nunca soube disso, o pai da minha mãe, o vovô Cola. Quando eu era uma criancinha, ele fazia navio de madeira comigo. E eu cheguei lá e, de repente, eu falei, vô, vamos fazer um navio? E assim, eu tinha reunião. E ele falou, agora? Eu falei, vamos. Ele falou, vamos, com 39 anos de idade. Aí a gente foi para o lugar de ferramenta dele, Serrote, eu e ele. Fizemos um navio maravilhoso, que foi a última vez que meu avô fez um navio para mim. Depois ele ficou doentinho, foi para um asilo, a gente cuidava dele de longe. Mas olha a mágica acontecendo quando você deixa o amor conduzir a sua vida. Esse navio eu levei para casa. E em casa eu juntei o Vini, que é o filho da Rô hoje, que é meu filhão mais velho que eu ganhei de presente, que é nós temos o Instituto Resistência e Nossa, Assistência, que é uma coisa mais linda de um menino contribuição. maravilhoso. Ele também fez o processo, né? Ele, o Nicolas, meu filho, também fizeram. O Sei. Vini, assim, ele faz marmitas para as pessoas em situação de rua diariamente. Ele está vivendo um momento da pandemia em que o Instituto mais está recebendo doações. Se você quer ajudar alguém de verdade, que sabe que o dinheiro vai ser usado para o bem, você pode até estar lá, procura Instituto REP, Resistência e Persistência. Procura no Instagram, no Google, e ele bota a mão na massa, cresceu o Instituto. Olha que interessante, recebi hoje, esse é o contrato para eu assinar de expansão do Instituto, da Isso, segunda ele está casa. alugando a casa de baixo, né? A casa de baixo recebi hoje, eu vou no cartório amanhã Ah, assinar para mandar para ele amanhã pelo correio. E aí eu juntei ele, o Nicolas e o Lucas, e eles pintaram com tinta guache o navio que meu avô fez, tudo fluindo, e terminava, era a hora da reunião, tudo fluindo de uma maneira muito incrível. E foi quando eu levei a minha mãe, meus filhos, e minha mãe voltou, eu soube da situação dela, e continuei seguindo com você. E, assim, ali eu diria que a minha vida deu uma virada gigante. A Rô me foi. aceitou como É, marido, ela já tinha ela feito o topou, processo, ela topou. ela topou. A Elô, a gente convidou a Elô para vocês que estão nos assistindo entenderem tamanha gratidão e carinho que eu tenho por esse ser muito cheio de Sim. luz que está aqui nos contribuindo com a sua sabedoria. Eu pedi para ela, eu e a Rô, a gente queria que ela nos casasse. Foi uma cerimônia muito linda. Então, eu de verdade, se esse Rodrigo Convida, o tema era jornada de sucesso, você viu a jornada de um alfaiate que seguiu a missão dele, como tudo aconteceu e como hoje ele deixa um legado em 16 Foi. países do mundo. Ele não está mais entre nós, mas é algo que vai muito além da existência da Elô, da minha, e vai Sim. continuar e continuar. É esse nível de legado que eu sonho em deixar nesse movimento Ultrapassando Limites um dia. O dia que eu não estiver mais aqui, mas não é o Rodrigo Cardoso, mas Que é alguém siga, né? que alguém siga. Sabe, Elô, uma coisa que mudou muito, o Ultrapassando Limites sempre era, quando você me conheceu, era uma pegada mais de energia, de guerreiro. Vamos ultrapassar os limites que travam a sua vida e quebra os muros que estão na tua frente, vamos conquistar. E hoje, Ultrapassando Limites tomou um significado completamente novo,
que é ultrapassar os limites que são impostos pela sociedade para você do que tem que ser sucesso, do que tem que ser a sua vida. E aí caíram algumas fichas, Elo, algumas fichas do tipo ser é muito mais importante do que ter. Você sempre me disse, você não vai faltar dinheiro na sua vida. Eu conquistei em termos financeiros muito mais do que eu imaginava que eu iria ter um dia. E a casa que você viu que a gente construiu dos nossos sonhos, eu e a Rô, vizinho do Guga, de frente para o mar. Hoje a gente falou que aquela casa estava grande, a gente alugou, a gente vai numa casinha da montanha bem menorzinha, mas muito mais aconchegante. É, a gente percebeu que tempo hoje, talvez a pandemia esteja chacoalhando você. Você não está aqui por acaso assistindo essa live, esse conteúdo. Talvez seja para você, assim como eu, falar: caramba, é a hora de eu prestar atenção e colocar no meu radar de fazer o processo Hoffman, porque é ser, é viver, é ter tempo. Hoje a moeda tempo é muito mais valiosa do que o dinheiro. Claro, você tem que ter uma paz para poder pagar suas contas, sobrar um dinheirinho para você ter uma melhor idade com tranquilidade. Eu acredito nisso. Eu não estou pregando aqui o minimalismo e também não estou dizendo que está errado quem está no momento de pisar no Não, tá tudo acelerador, certo. realizar o que tem que realizar. A única coisa que eu estou trazendo, ultrapassando limites, é questiona. Para de comparar palco e bastidor, o palco dos outros com seus bastidores, e questiona o que realmente você está fazendo pela sua felicidade genuína, que é o que Elo trouxe aqui, ou o que realmente você está fazendo porque é uma crença que você comprou, que veio dos seus pais, ou você está comprando das pessoas do Instagram, dos perfis e de pessoas que você acha que é isso que é felicidade. Cuidado com essa armadilha. Cuidado, porque eu bati 50 anos, né, Elo, esse ano. Você falou com 63 e eu não vou... Com 60 eu não vou ser o Rodrigo de Não, 50. Você não, com 70 não vai ser Elo de 60. E não. a gente só vai evoluindo, né, Elo? E com toda a humildade do mundo. Com 50 anos hoje, eu posso dizer que a maior moeda do mundo, muitas pessoas aqui já têm e não se deram conta, que são as pessoas que estão em casa com você, quem você ama, é a sua saúde, é ter tempo para olhar para uma flor. O quanto você passa o dia preocupado, ansioso, correndo, com medo, levando a tua vida com medo, e o quanto você para tomar um sol, que seja 5 minutinhos, e tudo isso o processo me trouxe de uma maneira tão profunda e marcante, que perdura aí, são 11 anos, É. e é uma virada de chave. É uma virada de chave gigantesca que eu recomendo de coração aberto para todo mundo aqui que está nos assistindo. E minha gratidão para você. Que legal, né? Isso é tão bonito, né? De ouvir e de ver, né? Agora, no sábado, começa uma nova turma, né? Do processo. Nós estamos voltando agora, né? Vai ser a primeira turma depois de 4 meses parados, né? Até porque E são as poucas pessoas. pessoas, né? Então, tomar todos os O cuidados, hotel fechado para não tem, gente, um em cada quarto, tá tudo fácil. não tem Mesmo as porque agarrações que tem ultrapassando é, limites, um monte de mesmo abraço. porque é o que eu tenho falado, né, gente? A gente fica 70% do trabalho de olho fechado. Uhum. Então, assim, então nem dá para se contaminar, né? Porque das 80 horas de trabalho, são 80 horas de trabalho dentro do processo, 70% a gente está de olho fechado. Então, assim, é super possível, mas o que eu tô querendo dizer é que eu tô com saudade, né, de viver esse momento e conversando com você, volta aquele tesão, né, de aquela gana, porque a gente sabe o que aquelas pessoas que estão chegando agora sábado, vão viver. Né? Não só a semana toda, como o que elas vão fazer na vida delas, né? Que Então, a acontece. empolgação é menos pela metodologia, porque é muito legal aplicar o processo, mas é pensar
em tudo que aquelas pessoas vão levar e a virada de chave mesmo, como é que elas vão ser, né? Eu fico pensando, nossa, daqui 10 anos, conversar com essas pessoas e dizer, vocês foram o primeiro grupo da pandemia, né? O que aconteceu, o que vocês fizeram, como foi, né? É tão empolgante, porque eu tô há 30 anos com esse trabalho. Então, assim, é muito tempo para a gente ter história, né? Então, a gente tem muita história de sucesso, muita história de gente como você que viveu uma transformação, né? É, Uhum. tem gente que virou a vida e fez coisas completamente diferentes. E Uhum. tem gente que, como você, seguiu o mesmo caminho. Você já era treinador, você já tinha ultrapassando o limite, mas você foi fazer com outra Com outra gana, com outra abordagem, cabeça. com outra profundidade, eu diria, Elo. Elo, eu falo assim, né? Por que que as pessoas compram o ovo da galinha e não da pata? Porque a galinha faz barulho quando põe o ovo e a pata não. Então, assim, tem muita gente que está nos assistindo e vai nos assistir que querem fazer. E eu É. sei que a Elo, ela conduz o processo pela missão, pela transformação, mas a gente precisa divulgar. Então, vai acontecer em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e vai acontecer também em Cabreúva, em São Paulo. E independente do momento, eu não sei se essa turma de 30 pessoas já está lotada, porque às vezes na Essa já pandemia não. É, já agora esgotou. já fechou. É. Nós É o temos vaga para máximo 25 de julho. 25 de julho é a próxima turma. Então, aproveitar às vezes um momento de pandemia, que você, poxa, é um momento que, de repente, é um momento de você fazer mesmo. Às vezes é agora a hora de parar e fazer, ou de repente você está assistindo esse vídeo. Eu digo assim, o momento certo vai aparecer. Vai. Eu vejo tanta. Eu vejo. Não é que eu vejo, eu sinto tanta leveza da Elo em relação a isso quando eu perguntei assim, uma vez eu perguntei, eu falei assim, Eloy, você não se preocupa com a próxima turma, e são tantos anos e tem contas para pagar. Não adianta, nós somos empresários, ela tem equipe, tem escritórios, é como qualquer empresa. Hoje eu tenho 8 funcionários, cheguei a ter 30, reduzi rapidamente na pandemia, porque líder tem que tomar decisão difícil, a gente está vivendo esse plano físico e é o que é, mas a gente tem 8 minutinhos. Então, se as pessoas quiserem, nesse momento ou qualquer outro, qual é o caminho para elas procurarem e fazerem o processo, Elô? Então, o mais fácil é entrar no site, né? Porque é Centro Hoffman, Hoffman, lembrando que é Hoff de felicidade, né? MAN no final.com.br. Lá já tem a informação, já tem um formulário de interesse e tem muita coisa lá. Agora, Uhum. tem uma coisa legal, Rodrigo, que eu agora na pandemia, eu abri um canal no Spotify, chama Elocast, onde eu Oh, gravo viagem mental. Eu faço uma reflexão e uma viagem mental, né, para as pessoas. Já tem 60 viagens mentais lá, que foi o que eu consegui fazer na pandemia, né? vamos tá. E chama Elocast no Spotify. E abri Aham. um grupo de Telegram que chama Heloísa Capelas, e lá eu estou oferecendo um curso que fala das 4 inteligências que o Bob Hoffman nos ensina, que é esse símbolo aqui. E eu ensino lá as 4 inteligências, e é de graça, é online, gratuito. Então, se a pessoa quiser saber já do processo, entra no Telegram, procura Heloísa Capelas, já faz o curso, que é rapidinho, em 1 hora. Tem viagem mental, tem texto para ler e tem vídeo. Então, ele está bem redondo, está bem gostoso. E Legal. aí, rapidamente, ela já vai se informando do processo. Eu estava brincando com as meninas, né? Que eu já enjoei de fazer planejamento e falar de meta, porque no processo chegam as pessoas certas, no grupo certo, com a equipe certa. E não sou eu que decido. O universo faz o trabalho dele, a única coisa que eu faço é eu estou a serviço e aceito.
E depois, quando está todo mundo lá, eu digo agradeço, muito obrigada, porque essas pessoas vão mudar o mundo delas. Então é extraordinário. Forma essa egrégora, né? Elô, É, 25 de julho vai ser São Paulo, Rio. São Paulo. No Rio vai ser só em novembro. Tá bom. Petrópolis é em novembro só. Aqui tem 25 de julho, então tem 15 de agosto, que é o Tá bom. próximo, né? Legal. Esse agora já tá uma turminha gostosa, são só 24 alunos, é um por. Opa! Caiu meu celular. É um por quarto, tá tudo arrumadinho. A minha cachorra pulou da cama e desmontou Seu suporte aí. o meu suporte aqui. Então é bem. Tá tudo arrumadinho para o que vai acontecer, né? Eu estava brincando com as meninas hoje, eu falei assim, gente, ele vai ser o melhor grupo do processo de todos os tempos, porque nós vamos ter que criar, inventar, já tem um monte de coisa nova que nós vamos fazer. Então, as dificuldades vão trazendo criatividade, vão trazendo resultados, né? Então, o que eles vão ganhar essa semana vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô com pessoal. borboletas no estômago, sabe? De falar, eu vou voltar. Delícia. Você não imagina a vontade que eu tô de voltar ao L, mas o L são 3 para 4 mil pessoas. Não dá. E ainda não dá. Ela estava marcada para novembro. A gente não sabe ainda se vai ser novembro ou só no ano que vem. Estamos vendo. Eu vou ter uma reunião amanhã com a Expo Transamérica. Provavelmente a gente vai ter que levar para 2021 mesmo, porque aí porque é muita gente. Outra. É outra pegada, né? Porque a gente vai com 24, né? Cada cadeira tem 1,5 metro de distância, um cada quarto. Então, tá tudo muito preparado, né? Eu queria dizer para vocês que estão aqui que o fato de eu ter escrito no meu livro, o fato de eu estar sempre falando, e a minha gratidão, carinho por ter trazido o perdão na minha vida, por ter trazido esse amor, que a gente não é perfeito, ele vai e volta, mas pelo menos eu tive a possibilidade de ter conexão com ele, muitos ganhos com isso, muitos ganhos invisíveis, com reflexo visível. Eu tenho até falar para a Cláudia que está nos assistindo, eu tenho quase uma coleçãozinha de cartas escritas mesmo à mão, que vem pelo correio, de pessoas que muitas vezes eu nem sei quem são, que são leitores Porque uma coisa é você indicar para o seu irmão, para o seu pai, mãe, primo, amigo, você precisa fazer. Outra coisa é quando pega pessoas como aqui que estão na live falando eu vou fazer, e de repente eu vou amar se você me mandar uma cartinha dizendo que você tomou a decisão aqui, nesse bate-papo comigo, com o Elô. Vocês não têm ideia de como é gostoso receber essa carta pelo correio. Eu abro, ela me enche de energia por saber que é mais uma vida, é mais uma gotinha. É aquela metáfora da estrela do mar, né? Você jogou aquela estrelinha, as outras vão ser esturricadas, mas aquela ali você fez toda a diferença do mundo quando você devolveu para o mar, para o ambiente de onde dela veio, que nós somos, a gente veio da luz, a gente veio do amor, e é lá que a gente deveria estar, ou pelo menos voltar ainda em vida, com sabedoria. Elô, falta 1 minuto, foi uma delícia. Nem vimos passar, né? Foi tão rápido. Foi uma delícia. Muito obrigada pelo convite, adorei. Obrigada também. Vai ficar no IGTV, no meu perfil. Então, vai ser um prazer saber que milhares de pessoas vão assistir esse nosso bate-papo, e que bom que eu pude dar esse testemunho e a gente contar um pouquinho desse processo maravilhoso. Eu considero a Elô uma mentora e uma parceira de missão, porque a nossa missão é tudo igual. Transformar vidas. A nossa missão é de fazer um pouquinho para os outros o que fizeram com a gente, né, Elô? É isso mesmo. Nós estamos juntos e misturados. É isso. Gente, boa noite a todos. Beijo, gente. Obrigada. Muito amor. Te amo. Alô, também. Tchau.